chest. Fala galerinha do terceiro ano, beleza? Professor Lucas na área. Tô aqui pra gente dar uma relembrada nos assuntos que vão cair nessa prova de recuperação semestral. Cara, a aula vai ser massa, vai ser fera, cheio de conteúdo bacana. Ó, vou quebrar ela em pedaços pra dar tempo de você ver com calma e tudo. Então já pega o seu lápis, sua borracha, caneta, seu papel e bora comigo anotando com calma. Se você não segue ainda o YouTube aqui da PMF, já aproveita para seguir, dá um like no vídeo e ó, me segue lá no Instagram, viu? Ó, se liga só. O primeiro assunto que eu vou falar aqui com vocês vai ser o assunto de matriz. Já vou começar logo com uma questão, que aí a gente já vai comentando várias coisas. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. Aí ele deu essa matriz aí bonitona. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. As colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Então, as colunas indicam os dias da semana e as linhas, elas indicam os alunos. Aí, os dias da semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, que os testes foram aplicados. Aí, a pergunta é, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... É uma questãozinha do Enem. Ela está perguntando, né, qual foi o dia que teve a maior quantidade de acertos. É uma matriz serve para a gente organizar dados, então banco de dados, tudo a gente acumula em matriz. É super importante esse assunto quando a gente para pensar que quando a gente está num cada vez mais computacional, a gente trata muito com matrizes. Os nossos computadores vivem sendo abastecidos de matrizes. Tudo que ele pensa é por meio de matrizes, com zeros e uns e tal. Mas se liga só, essa matriz, a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa na matriz, essa matriz ela vai ser composta por linhas e por colunas. Galera, não confunde. Quando você pega uma prova de redação, as linhas elas estão na horizontal, fechou? Coluna, eu sou coluna. Quando você está em pé, a coluna está em pé, fechou? Massa, não tem muito o que pensar, fechou? Então, ó, já bora definir aqui o que é linha, o que é coluna, o que é cada coisa aqui nessa matriz. Então ele disse que as colunas indicam os dias da semana. Então essa primeira coluna vai ser segunda-feira, aqui terça, aqui quarta, aqui quinta, aqui sexta, ok? Show de bola. E ele disse que as linhas elas estão me indicando cada uma das pessoas. Aí padrão, né? A, B, C, D, E, os nomes, né? As iniciais dos nomes, vou colocar assim também. A, B, C, D, D e E. E assim ficaria fácil, por exemplo, se eu te perguntasse, quantas questões a Ana acertou na quinta-feira no teste? Aí você vai aqui, ó. A Ana, quinta-feira, acertou uma questão. Fechou? Então isso ajuda a gente a conseguir organizar os dados e poder tratar melhor esses dados também. Fechou? A pergunta é, o teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado quando? Uai, só a gente fazer as continhas aqui e PI. Ó, na segunda-feira eu vou somar a quantidade dos testes aqui de cada um dos alunos. Ó, 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0 dá 11. Na terça vai dar 10. Aqui, 4 mais 2 mais 4, 10 também. Aqui, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 4, 4 mais 4, 8. Por fim, aqui também vai dar 8. Fechou? Ó, então o dia que teve mais acerto foi aqui na segunda. Não tem nem muito o que pensar. Então, matriz, essa é uma abordagem do tipo Enem. O Enem geralmente gosta desse tipo de abordagem para ver se você entendeu o que a matriz ela está falando. O gabarito dessa questão aí seria a segunda-feira, né? Então a gente marcaria a letra A. Show? Professor, e se eu te perguntasse outras coisas? Por exemplo, quantas questões a Ana acertou a mais ou a menos do que o Bruno?
faz a conta de quantas a Ana acertou, faz a conta de quantos o Bruno acertou e faz a diferença, entendeu? Tem como você fazer diversas interpretações com essas ideias de matrizes, ok? Isso daí foi só para desenferrujar, para você lembrar alguns conceitos associados a matrizes, né? Essa matriz aqui, ela diz que é uma matriz quadrada, a gente diz que ela é uma matriz quadrada. Por que quadrada? Pô, olha a disposição dos elementos quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Não necessariamente uma matriz ela tem que ser quadrada, fechou? Então, e quando ela é quadrada, a gente pode falar, em vez de, ela tem 5 linhas e 5 colunas, a gente pode dizer que ela é de ordem 5, ok? Mais direto. Beleza? Aí se liga só, eu posso ter uma matriz 2 por 2. O que é uma matriz 2 por 2? Que ela tem 4 elementos, né? 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, tem 2 linhas e 2 colunas. 2 por 2. Aí, ó, por exemplo, 2, 5, 1, 3. Para denotar matriz, coloco entre chaves, fechou? Geralmente matriz a gente denota por letra maiúscula, sei lá, matriz A. Isso aqui é a matriz A, fechou? A gente pode fazer algumas alterações na matriz, por exemplo, se eu falar, qual que é a matriz A com Tzinho em cima? Esse T é de transposta. Uma matriz transposta é quando eu troco a linha pela coluna. O que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha, fechou? Então, ó, a primeira linha dessa matriz A é 2, 5. Então ela vai virar a minha primeira coluna, ok? Ó, então vai ficar 2, 5, agora só aqui na minha coluna. Deixa eu colocar aqui bonitão. 2, 5. E a minha segunda linha vai virar a minha segunda coluna. Vai ficar então 1, 3. 1, 3. Esse 3 ficou horrível. Agora sim. Ó, então isso é uma transposição de matriz. Coisa simples, coisa fácil, básica, de boa. Então, ó, relembramos muita coisa aqui com as matrizes. Aí, ó, 2 por 2 que eu tinha falado, né? Ó, a gente pode escrever assim, ó, 2 por 2 no cantinho pra gente criar aquela 2 por 2. Bonitão. Aí, ó, outra parada que eu não falei, a gente pode chamar os elementos de letras minúsculas. Então esse cara aqui, você concorda que ele tá na primeira linha, na primeira coluna? Se a matriz é a matriz A, esse elemento aqui vai ser o Azinho, ok? O A minúsculo. É o elemento Azinho. E aqui no cantinho a gente coloca a posição dele. É o A1, 1. Ok? É o elemento que está na posição 1, 1. Na linha 1, coluna 1. Fechou? O 1 aqui, ele é o A, que está na segunda linha, 2, 1. Fechou? Quando você pegar na prova, tiver uma matriz, você já começa benzendo essa matriz para você não esquecer, ó. Vai, Filho, Espírito Santo, fechou? Já benze a matriz, ó. Primeiro linha, depois a coluna, fechou? Então, se você ficar na dúvida, A2, 1, o 2 é linha ou é coluna? Benze a prova, ó. 2, 1, fechou? Fechou primeiro a linha, depois a coluna. Se liga só, bora falar sobre determinante. Determinante é um assunto super importante quando a gente fala sobre matrizes. Porque o determinante é o número que está associado à minha matriz. E esse número que está associado a essa matriz, ele pode ter algumas informações, ele pode ajudar a gente a fazer muitas coisas. Principalmente quando a gente pensa até em geometria analítica. Já a gente vai falar sobre. Mas, cara, quando eu falo sobre determinante, eu preciso que vocês tenham algumas noções. Primeira noção. O determinante só vai existir se a matriz for quadrada. Ué, professor, que não sei o que, aquela determinante daquela matriz que ela é retangular, não sei o que. Cara, aquilo é um falso determinante, ok? Aquilo não é um determinante, de boa? Já já a gente fala sobre isso com mais cuidado, com mais carinho, fechou? Só que aí o detalhe é determinante, só matriz quadrada, ok? Show. Quando eu estou indicando determinante, eu coloco a minha matriz entre barras, ok? Aqui as linhas na horizontal, que eu falei anteriormente, colunas na vertical, ok? Cara, esse mapinha aqui eu tirei lá do Estude Matemática. Cara, é um canal maravilhoso de matemática. Se você não segue, depois segue esse canal. Tem no Instagram também. Cara, o professor é magnífico. É um ídolo para mim. Ó, então aqui a gente já falou sobre essas ideias. O que eu não falei foi fila. O que é uma fila? Fila é uma linha ou uma coluna. Tanto faz. Então se eu disser,
se a matriz tiver uma fila igual a zero. Ou seja, se ela tiver uma linha toda igual a zero ou uma coluna igual a zero, ok? Massa. Aqui as propriedades dos determinantes. Cara, você já tem que saber como é que calcula determinante de matriz 2 por 2 e 3 por 3. Isso é o mínimo, importantíssimo, pré-requisito. De boa? Massa. Se não souber, volta, dá uma olhada no teu caderno, dá uma olhada no vídeo aula para você ver como calcula. Aqui a gente vai calcular de uma 2 por 2, uma 3 por 3, provavelmente ali na frente só para tu dar uma relembrada, ok? Mas ó, o detalhe é, determinante de matriz 2 por 2. Olha só o que acontece. Como que eu calculo o determinante de matriz 2 por 2? Eu vou calcular logo esse determinante dessa matriz A, que vai ficar assim. Quando ela é 2 por 2, multiplica a diagonal principal, que é essa daqui, e subtrai o resultado da diagonal secundária. Então vai ficar 5 vezes 2, aqui dá 10, aqui é 1 vezes 3, 1 vezes 3 dá 3. Só que sempre quando você multiplicar nesse sentido, você vai ter que lembrar do seguinte, toda vez que você multiplicar nesse sentido, você vai ter que lembrar de trocar o sinal, de boa? Então 1 vezes 3 vai ficar com o sinal trocado, menos 3. E agora você vai somar os resultados que você obteve. 10 menos 3, então vai ficar 10 menos 3, o determinante dessa matriz é 7. Perfeito, maravilha. É isso? É isso, prof. É isso. Não tem erro. Assim calculou o determinante de matriz 2 por 2. Professor, o que você está querendo me mostrar com isso? Calma, eu quero te mostrar algumas propriedades. Porque às vezes, por exemplo, ó, essa propriedade aqui, eu ia falar depois, mas eu já vou adiantar. Tem algumas propriedades que facilitam a gente conseguir fazer as operações com matrizes. Professor, não entendi o que tu está querendo falar. Se liga só. Você está vendo aqui que essa primeira linha é uma linha 5, 1? E eu peguei e criei uma outra matriz, essa matriz A', que a segunda linha é a mesma, a primeira linha é 24. 24. O que que aconteceu? Eu peguei essa matriz anterior e peguei uma linha dela e multipliquei por 5. Aí, ó. 5 vezes 5. Oh, 5 não, tô doido. 5 vezes 4, né? Aí, ó. Multipliquei por 4, ó. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 4, 4. Ok? Aí o que eu quero que você perceba? Pô, se eu peguei uma matriz e a única alteração que eu fiz foi pegar uma ali e multiplicar por um número, o que vai acontecer com o determinante dessa nova matriz que eu criei? Uai, bora ver. Se tu ficar na dúvida, não lembrar da propriedade, tu vai fazer isso. Cria uma matriz e tenta ver o que acontece se você trocar uma linha. Tenta ver o que acontece se você zerar uma linha, uma fila. Se você multiplicar uma linha por 2, o que vai acontecer com o valor determinante da matriz que foi criada, entendeu? Às vezes você não lembra disso na hora da prova, você pode criar uma matriz e ir pensando, ó. Aí, ó, 20 vezes 2, 40, ok? Agora, do outro lado, 4 vezes 3, aqui vai dar 12. É isso? Ó, não pode esquecer. 4 vezes 3 está multiplicando assim, ó, nesse sentido, ok? Nesse sentido tem que trocar o sinal. Então, se deu 12, menos 12. E aí, ó, vai ficar 40 menos 12. Mais um menos 12, né? Vai dar menos 12 mesmo. 40 menos 12 dá quanto, filhão? Aí, ó, vai dar 28. Tá, beleza, calculou e deu 28. E aí, professor, o que você quer com isso? Eu quero te mostrar o seguinte. Ó, você tá vendo que eu peguei a minha linha e multipliquei por 4, ok? O que aconteceu com o determinante? Era 7, virou 28. O determinante também foi multiplicado por 4. Foi também multiplicado por 4. Ok? Lembra que eu estou falando de fila. Então, ó, se eu pego uma coluna, também multiplico por um número. Então, o determinante vai ser multiplicado por esse número. Se eu pego uma linha e divido por um número, mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, a multiplicação e divisão. Então, aí o que acontece? Se eu peguei, por exemplo, uma matriz e peguei uma linha e dividi por 2, essa matriz que foi gerada, com essa linha toda dividida por 2, vai ter o determinante também dividido por 2. Essa que é a ideia.
Fechou? Então, ó, uma propriedade determinante. Então, às vezes eu nem preciso calcular esse outro determinante. Eu só penso, o que aconteceu com a matriz que eu já sei o determinante? Ok? Aí, pô, vou pensando e vou seguindo. De boa? Então, isso é uma das propriedades. Aqui, ó, o determinante da matriz alterada vai ser k vezes o determinante da matriz anterior. Se esse k for um número real que a multiplicação da linha foi feita. Outras propriedades, as mais básicas, né? Ó, se uma fileira for toda de zeros, ou uma linha ou uma coluna toda cheia de zeros, o determinante obrigatoriamente vai dar zero. Fechou? Se eu tenho duas filas que elas são iguais, o determinante também é zero. Se eu tenho duas filas que são proporcionais, ó, 1, 4, 3, 2, 8, 6. Então, essa linha aqui é 1, 4, 3. Eu dobro os valores, eu vou obter uma linha que também é proporcional à anterior, né? Só peguei e multipliquei todo mundo por 2. Filas proporcionais, determinante vai ser zero também. Outra coisa importante, se eu pego duas linhas ou duas colunas e troco de posição, ok? O que acontece? Eu inverto o sinal. Ah, professor, que massa! Ah, professor, e se eu não lembrar isso na hora da prova? Cara, não tem erro. Pega uma matriz. Sei lá. 1, 2. Deixa eu voltar aqui. 2, 3, 0. Cria essa matriz aleatória na hora da prova. Não estou lembrando da propriedade. Vou trocar agora duas linhas de posição. Então vai ficar 3, 3, 0, 1, 2. Você viu que eu troquei? Troquei. Bora ver o que acontece com os determinantes. Vai ficar 1 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Aqui troca o sinal. Então, determinante aqui, 0 menos 6, deu menos 6. Aí, o que vai acontecer com essa outra matriz? 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. Quanto que dá o determinante? 6. Então, ó, para pensar. Se eu troco duas linhas de posição, o meu determinante troca o sinal. Entendeu? Não lembra da propriedade na hora da prova? Não tem problema. Tu vai ter que arrumar um jeito de lembrar dessa propriedade. De boa, tranquilo? Cria uma matriz simples, faz os cálculos rapidão e é isso. Fechou? Massa. Eu vou deixar essa parada aqui pra você lembrar, ok? Bateu dúvida, cria uma matriz simples para você também não perder tempo fazendo cálculo de determinante, mas para tu relembrar qual que é a propriedade. Fechou? Massa demais. Ó, aqui eu falei em cima a propriedade quando eu multiplico uma linha por um número. E se em vez de multiplicar só uma linha, eu multiplico a matriz toda? O que acontece? Ó, se eu pego e multiplico a matriz toda, eu tenho que pensar no seguinte. Pensa nessa matriz, a gente já calculou o determinante dela, deu 7. Já vou até colocar direto aqui pra gente não gastar tempo. Aqui, ó, 7 o determinante. Beleza? Ó, eu peguei, em vez de multiplicar só uma linha por 4, né? Estou multiplicando toda a minha matriz. O que está acontecendo? Então é como se eu estivesse pegando essa linha e multiplicando por 4 e essa outra linha e também multiplicando por 4. Então eu estou multiplicando por 4 duas vezes. Então o que vai acontecer com o meu determinante dessa matriz para essa nova matriz? Ele vai multiplicar por 4 por causa da alteração da primeira linha e por 4 de novo por causa da alteração da segunda linha. Então eu vou multiplicar o 7, vou pegar o 7 e multiplicar por 4 duas vezes. Vou multiplicar por 4 duas vezes, 4 ao quadrado. Professor, e se eu tivesse uma matriz que não é 2 por 2, uma 3 por 3? Então é como se eu tivesse multiplicado a primeira, a segunda e a terceira linha por um valor. Então eu vou pegar, e esse expoente aqui sempre vai estar associado com quem? Com a ordem da matriz, com a quantidade de linhas, ok? Que é a mesma quantidade de colunas. Entendeu a lógica? Então, ó, matriz multiplicada por um número real, k, um número qualquer. Então, o determinante dessa nova matriz vai ser k elevado a n, o número que eu estou multiplicando elevado à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz anterior. Show de bola? Então, ó, não tem segredo, não tem segredo. Vai ficar 4 ao quadrado dá 16, aí vai ficar 16 vezes 7. Fechou?
Aí esse vai ser o resultado desse determinante, sem precisar calcular, ok? Show de bola. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Segue comigo, não se perde. Não se perde. Já já a gente fecha esse bloco e já vamos pro próximo. Teorema de Binet. O teorema de Binet é uma propriedade específica. Se eu quero o determinante da multiplicação de duas matrizes, isso vai ser igual a eu pegar o determinante de uma e multiplicar pelo determinante da outra. Não tem segredo, não tem segredo. É easy. Ou, bora ver que realmente isso funciona? Se, chegou na hora da prova, não lembro que o determinante da multiplicação dos determinantes. O que você vai fazer? Cria uma matriz simples. Pega essa matriz e essa outra matriz. São duas matrizes simples. Tem que lembrar como multiplica a matriz, né? Multiplicação de matriz, como que tu faz? Pega a linha, multiplica pela coluna, ok? Ok? Multiplica a linha pela coluna. Ordem é a ordem, né? O primeiro cara da linha com o primeiro cara da coluna, o segundo cara da linha com o segundo cara da minha coluna. De boa? Aí, como é que vai ficar, prof? Vai ficar assim, 5102, né? 5 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. Então, mais 2. Beleza. Não tem erro, não tem segredo. Fechou? Não desespera. É só fazer com calma. Fechou? Agora, próximo. Agora eu vou multiplicar primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha com a segunda coluna. Aí eu vou obter o cara que está na primeira linha, segunda coluna. Esse cara aqui. Ok? E vai ficar assim, Primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar 5 vezes 1. 5 vezes 1, que vai ficar 5. E 1 vezes o 3. 5 vezes 1 e 1 vezes o 3. Fechou? Então vai dar 3. Então vai ficar 5 mais 3. De boa? Aí, esse cara que tá aqui, ele tá na posição primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou multiplicar. Perdão, ele tá na segunda linha na primeira coluna. Então, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Vai ficar 3 vezes 0, 2 vezes 2. Fechou? 3 vezes 0. Já vou colocar o resultado. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 2, que vai ficar 4. Aqui, esse cara tá na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 3 mais 6. 3 mais 6. Show? Então, eu vou obter a matriz que vai ficar assim, 2, 4, 8 e aqui 9. Como é que vai ficar o determinante dela? O determinante dela, tchá, tchá. Então aqui vai ficar 2 vezes 9, 18. Aqui vai ficar 8 vezes 4, 8, 16, 16, 16, 32. Então vai ficar negativo, porque eu estou multiplicando nesse sentido. Vai ficar 18 menos 32. Show? Tranquilo? Não tem dor de cabeça, fechou? 18 menos 32. Não tem segredo. Como é que vai ficar? 18 menos 32. Aqui vai ficar 14 negativo. Beleza? Suave? Beleza. Calculamos o determinante dessa matriz, fazendo a multiplicação e depois fazendo o que a gente precisava fazer. Só que se liga só. Essa matriz A é a mesma que estava lá em cima, né? O determinante dava 7, lembra? Show. Calcula o determinante da matriz B, que é essa matriz que eu estou multiplicando essa matriz A. Vai ficar assim, 0 vezes 3, 0. Esse vezes esse, 2. Troca o sinal, porque está nesse sentido, vai dar menos 2. Menos 2 com 0, menos 2. Nossa, prof! Esse menos 14 é a mesma coisa de eu pegar o determinante da matriz A e multiplicar pelo determinante da matriz B. É isso, meu filho. A propriedade está dizendo, ok? Nem precisava a gente ter calculado toda essa multiplicação para fazer o determinante. Não. Se eu soubesse o determinante da matriz A e o determinante da matriz B, só multiplica eles que vai ser o determinante do resultado da multiplicação das duas matrizes. De boa? Mas foi bom pra gente revisar como é que faz a multiplicação de matriz também, ok?
Determinante da matriz transposta. Pô, pega uma matriz aí. Vou pegar aqui, ó. A matriz, a mesma de sempre, ó. 5, 1, 3, 2. Ah, professor, e se eu não lembrar disso na hora da prova? Faz o que eu tô fazendo aqui, ó. Pega uma matriz 2 por 2 que é pequeno, cálculo determinante é rápido, e pensa no cantinho, ó. Meu, e se eu fizer isso com a matriz, o que, que vai acontecer, ok? Aí, ó. 5, 1, 3, 2. Qual que vai ser... Deixa eu já alterar aqui, ó. Essa daqui é a minha matriz A. Qual o determinante dessa matriz A? É o 7 lá que a gente estava falando. Aí, ó, no ladinho eu vou escrever quem que é a matriz A transposta. Quem é a matriz A transposta? Lembra que eu te falei lá em cima o que era a matriz transposta? Troca linha por coluna. Então, 5, 1 que é linha vai virar coluna. O 3, 2 que era linha vai virar coluna. Beleza? Qual que vai ser o determinante dessa outra matriz? Ó, tchá, tchá, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 1, 3. Troca o sinal porque tá nesse sentido. Vai ficar 10 menos 3 dá quanto? 7. Professor. Então, o determinante da transposta é igual ao determinante da outra matriz? É isso aí. Fechou? Tranquilo? Massa demais, né? Coisa linda. Última propriedade, super importante. O determinante da matriz inversa. O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Não tem nem o que pensar. Olha para cá. Eu tenho uma matriz A, ok? O determinante dela é 5. Se ela é inversível, qual que é o determinante da inversa? A inversa é o que tem o menos 1 em cima, né, na matriz. Então, ó, se o determinante da matriz normal é 5, o da inversa vai ser 1 sobre 5. Beleza? Tranquilão? Fez sentido? Show de bola. Bora fazer essa questão? Ó, tenho duas questões aqui pra gente fazer e aí a gente fecha esse bloco aqui falando sobre matriz. Cara, esse daqui é o bloco master de matriz. Meu filho, se quando você tiver filho, eu quero que você pegue essa aula aqui e mostre pra ele. Pode ser? Combinado? Nosso trato? Beleza, aperta a minha mão. É isso. Ó, considere as matrizes quadradas de ordem 5. Então, se ela é de ordem 5, a gente tem que lembrar o que é uma ordem 5, né? Ó, ordem 5 significa que ela vai ter 5 linhas e 5 colunas. Show? Então, tem três matrizes assim, a C, M e a T. C, M, T. Aí, ó, sabe-se que todas são inversíveis, ou seja, todas têm inversa. Aí você já pensa, pô, se todas são inversíveis, todas dá para inverter, é lindo. E o determinante da inversa é o inverso do determinante. Ó, já bora utilizar a propriedade, já bora pensando. Ó. E o determinante da C é 6. O determinante da m ao quadrado é 50. O determinante de 2t é 32 raiz de 2. Um possível valor para a expressão CMT é qual dessas aqui? Bora pensar. Ele quer o determinante da multiplicação dessas matrizes, ok? O determinante da multiplicação, olha só, olha só, olha só, é a multiplicação dos determinantes. Então eu tenho que descobrir qual é o determinante da matriz C, o determinante da matriz M e o determinante da matriz T. É só a gente pensar nessas propriedades, beleza? O determinante da matriz C a gente já tem. Aqui, ó, o que ele está falando. O determinante da matriz C é 6. Show, a gente já tem o determinante dessa. Qual que vai ser o determinante da matriz M? Ó, ele diz que o determinante de m ao quadrado é 50. Vou escrever isso aqui, ó. Determinante de m ao quadrado é 50. O que isso quer dizer? Ó, m ao quadrado é a mesma ideia. É como se eu pegasse a matriz M e tivesse multiplicado pela matriz M. Show? Massa. Aí pensa comigo. O determinante de uma multiplicação não é a multiplicação dos determinantes? Então 50 é o determinante da matriz M vezes o determinante da própria matriz M. Isso deu 50. Só que isso daqui é a mesma coisa que o determinante de M
ao quadrado. Então, para eu descobrir o determinante da matriz M sozinha, det de M sozinha, eu vou passar esse quadrado na forma de uma raiz quadrada. Show de bola? Aí, ó. Então, o determinante da matriz M já descobri, é raiz de 50. Ou, eu vou te relembrar uma parada. A gente tem como simplificar esse radical aí. Então, eu vou pegar os 50, eu vou fatorar, vai dar por 2, que vai ficar 25. Vai dar por 5, que vai ficar 5. Vai dar por 5, que vai ficar 1. Lembra, a cada dois números, um deles sai da raiz quadrada, fechou? Esse cara, como não tem par, fica lá dentro. Por isso eu não entendi. Raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. É por isso que eu estou fazendo a fatoração. Porque esse 5 que tem dupla ganha o direito de um 5 sair. Saiu da raiz. E o 2 que não tem par fica lá dentro da raiz. Eu simplifiquei essa raiz aí, ok? Então deixei ela de uma maneira mais bonitinha, com um valor menor dentro da minha raiz. Beleza? Show de bola, descobri o determinante da matriz M. Então a gente já tem também o determinante da matriz M. Para a gente finalizar a questão, falta o determinante da matriz T, esse cara aqui. Como que a gente vai fazer isso? Ele falou que o determinante de 2t é isso. Professor, o que é 2t? É eu pegar a matriz T e multiplicar por 2. Tá, mas eu estou multiplicando só um elemento, estou multiplicando a matriz toda, estou multiplicando uma linha. Quando tá 2t, é porque eu estou multiplicando toda a matriz T por 2. Professor. Aí agora tu vai ter que relembrar aquela propriedade que a gente estava falando anteriormente. Olha só. O determinante da matriz 2t é igual a 32 raiz de 2. O que eu quero que você perceba? O que eu quero que você pense? Essas matrizes elas são de ordem 5, então elas têm 5 linhas. Então eu vou ter uma matriz T bonitona e ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Essa matriz 2T ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas também. Só que o que aconteceu? Como ela é uma matriz 2T, então eu multipliquei todas as linhas por 2. Ok? Se eu multipliquei todas as linhas por 2, o determinante dessa matriz 2T ela vai ser multiplicado por 2 5 vezes. Então o que eu sei? Eu sei que o determinante dessa matriz 2t, esse 2 ficou horrível. O determinante dessa matriz 2t, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao determinante da matriz, a matriz só t, determinante de t, multiplicado pelo 2, 5 vezes. Ok? Então pensa comigo. Bora pensar lógico. Se o determinante dessa é o determinante da anterior vezes 2 elevado à quinta, eu posso fazer o procedimento contrário, o reverse, né? Então, se eu tenho o determinante dessa matriz 2t, eu posso dividir pelo 2 elevado à quinta para obter o determinante da matriz t, ok? Se daqui para cá eu multiplico por 2 5 vezes, daqui para cá eu vou fazer o contrário, eu vou dividir por 2 5 vezes. Fez sentido o que eu falei? Então, ó, vai ficar assim. Deixa eu organizar essa zona que tá aqui. Vai copiando comigo, fechou? Não deixa de copiar esse trem aqui não. Eu tô dando suco da aula para vocês. Aqui, ó. Tcharará. Deixa eu colocar pequenininho para a gente conseguir ter mais espaço para poder falar cada vez mais coisas. Cara, essa aula tá top, hein? Essa aula tá completinha sobre matriz. Caraca. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e pensar o seguinte.
Se eu tenho o determinante da matriz 2t, eu vou dividir por 2 5 vezes. Então, eu vou pegar 32 raiz de 2. Vou dividir por 2 elevado a 5. O 2 5 vezes. Então, 2 elevado a quinta vai dar o próprio 32. Então, isso aqui vai dar 32 raiz de 2 dividido por 32. Corta, corta, sobra a raiz de 2. E o que vai ser essa raiz de 2? Raiz de 2 é o determinante da matriz T. Da matriz T sozinha. Isso daqui é igual a det de T. E faz muito sentido, porque olha só, se o determinante da matriz T é raiz de 2, quanto que vai ser o determinante da matriz 2T? Ou seja, pegar a matriz T e multiplicar toda ela por 2. Vai ser esse cara aqui multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 5 vezes, porque ela é ordem 5. Eu peguei 5 linhas e multipliquei por 2. Entendeu a lógica? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32, raiz de 2 vai ser o determinante da matriz 2t. Tudo certinho. Agora, velho, easy demais. Deixa eu ver se você vai conseguir enxergar isso que eu vou escrever aqui embaixo. Vai enxergar. Olha só, o determinante de CMT, o determinante da multiplicação dessas matrizes, é só multiplicar o valor de cada um dos determinantes. Determinante da matriz C. O determinante da matriz C é 6. Determinante da matriz M. Determinante da matriz M, 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Determinante da matriz T é raiz de 2. Raiz de 2. Aí, ó, tá lindo. Então vai ficar 6 vezes 5, 30. O que está dentro da raiz com o que está dentro da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, 2. Então vai ficar 60. Lindo demais. Show de bola. Então o gabarito dessa questão aí era até uma questão que caiu na prova de vocês, ó. Letra A. Beleza? Caramba, prof. Que revisão zona, hein, de matriz. É isso aí, velho. Bora continuar? Bora finalizar fazendo só essa outra questão que também estava na prova e a gente fecha esse bloco de matriz, ok? Então, ó, considere o determinante a seguir como suporte para calcular os determinantes indicados por A, B, C e D. Então, a gente vai olhar para esse determinante e vai pensar no determinante desse restante aqui. Então, esse determinante é a matriz 1, 2, 3, 4 linhas, 4 colunas, é o de ordem 4 que a gente chama, e tá dando 20. Ele já deu esse determinante. Beleza. Aí ele tá falando que o determinante da matriz A, bora ver o que aconteceu da matriz A para essa. Aqui a primeira linha manteve, a segunda linha mudou, a terceira linha é a mesma, a quarta linha é a mesma. Então, o que aconteceu dessa matriz principal para a minha matriz A? O que aconteceu? O que aconteceu? Uma linha foi dividida por 4. Se eu peguei uma linha só e eu divido ela por 4, o que acontece com o determinante? O determinante também divide por 4. Divide por 4. Vai dar quanto? 20 dividido por 4 vai dar 5. Então esse vai ser o determinante da minha matriz A. Sem pensar em nada. Ah, precisa saber qual o H, o E, o X. Não precisa saber. Eu sei que o determinante dessa é 20, o determinante dessa aqui vai ser 5. Acabou. Se uma linha foi dividida por 4, o determinante vai ser dividido por 4. Ok? Tranquilo? Show de bola. Bora para a matriz B. O que aconteceu com a matriz B com relação a essa matriz aqui que eu já tenho? A primeira linha é a mesma, a segunda linha é a mesma, terceira linha é a mesma, a quarta linha não é mais x, é... Oxe, a quarta linha é a mesma da terceira linha. Uai, se eu tenho duas linhas que são iguais, ou são proporcionais, então o determinante vai zerar. Esse determinante aqui vai dar quanto? 0. Deixa eu colocar aqui que é igual a 0. Beleza? Show de bola. Ó, determinante da matriz C. O que está acontecendo com essa matriz C aqui, ó?
Está toda esquisita. Mas ó, tem um detalhe que eu preciso comentar. Essa matriz C, a gente diz que ela é uma matriz triangular superior, ok? O que é uma matriz triangular? É que os elementos dela formam essa disposição de um triângulo, ok? E o restante vai ser tudo zerado. Aqui, ó, tudo zerado. Tem uma propriedade sobre isso. Professor, mas eu não sei essa propriedade. Não tem problema, filhão. Se você não sabe, faz o que eu te dei a dica lá em cima. Você vai pegar uma matriz fácil, calcula o determinante dela e ver o que acontece. Ok? Então eu vou pegar uma matriz 2 por 2 triangular superior. 1, 2, 3, aqui, 0. Aqui é uma triangular superior, do mesmo jeito. Ok? Depois você pega, se ficou com dúvida, acha que não está valendo, pega uma outra. Pega uma 3 por 3, ó. 1, 2, 1, 1, 1. Pegar número fácil também para fazer as contas, né? 3. Aqui 0, 0, 0. Bora calcular o determinante dessas duas, que é bom que tu relembra como é que é determinante de 3 por 3. Determinante dessa daqui vai ser tchá, tchá. Então aqui vai dar 3, aqui vai ficar 0. Ou seja, deu 3. Propriedade. Cara, esse valor aqui do determinante da matriz vai ser o valor da multiplicação dessa diagonal principal. Ou seja, o determinante dessa vai ser 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 2. Ok? Então é só multiplicar a diagonal principal. Nesse caso aqui, então vai ficar 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Ok? Não importa o que aparece aqui nos outros elementos, só vai precisar da diagonal principal. Bora conferir aqui, ó. Vai ser do mesmo jeito, ó. 1, 0, 0. Professor, o que você está fazendo? 3 por 3. Repete as duas primeiras colunas à direita da matriz. Ok? 1, 2, 0. Esse 0 ficou horrível. E aí você vai multiplicando as diagonais principais e secundárias. Ó. 1, 1, 1. Ok? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, porque tem 0 nas multiplicações. Aqui vai ficar 1 vezes 2 vezes 1. Vai dar quanto? 2. Agora diagonal secundárias. Tchá, tchá, tchá. Aqui vai dar 0 porque tem 0, ele vai dar 0 porque tem 0, ele vai dar 0 porque tem 0. Lembrando, como a gente está multiplicando nesse sentido, troca o sinal. Só que é 0, então tanto faz. Somando tudo vai dar quanto? 2, que é o resultado da multiplicação dessa diagonal principal. Ok? Então aqui ó, vai dar 2 o determinante dela. Ok? Fez sentido? É isso aí, velho. Então, ó, o determinante dessa matriz aqui vai ser simplesmente eu multipliquei esses valores. Então vai ficar 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40. Show de bola. Aqui, ó, essa última, bora ver o que acontece com ela. Hexa, ou seja, trocou essa linha aqui, ó. Ela era a última, foi para a primeira. Bora ver se trocou mesmo, ó. Trocou, ó. Troquei a posição. O que acontece se eu troco de posição? Muda o sinal do determinante. Então, ó, fiz essa troca. O determinante era 20, aqui vai ficar menos 20. Ok? 5, manteve. 2026, manteve. Então, o que aconteceu foi, eu troquei a posição da primeira com a última linha. Se troquei a posição, o determinante vai dar menos 20. Menos... Caraca, velho. Top demais, top demais, top demais. Então, ó, descobrimos o quê? Que o A, o determinante lá, é 5. O B, o determinante, ele deu 0. O C, o determinante foi 40. E o D, o determinante, foi menos 20. Show de bola. Agora a gente vai fazer essas contas, ó. X é esse vezes isso, enfim. Só substituir os valores, né? Então, ó, já bora substituir. O a gente sabe que é 5. B a gente sabe que é 0. Então 2 vezes 0 também vai dar 0. O C a gente sabe que é quanto? 40. E menos 2D. O D a gente sabe que é menos 20. Ok? Aí vai ficar menos 2 vezes menos 20 vai dar 40 positivo.
Então aqui vai ficar mais 40. Aqui era mais, por causa desse sinal. Aqui também mais. Vai ficar então 5 mais 0 mais 40, mais 40. 85. 85 tá nesse intervalo aqui, de 80 até 120. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Easy demais. Coisa linda demais. Fechou, galera? Vou fechar esse bloco aqui de matriz determinante. Revisão top, top, top. Bebe uma água, vai no banheiro, não desanima, vem comigo pra gente dar continuidade nessa revisão que tá show, hein? Vem comigo, vem comigo. Até a próxima.